Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa rever a sua história, a sua trajetória e principalmente a sua situação econômica e financeira. Eu digo rever porque essa empresa inclusive já passou aqui pelo canal, já foi analisada, mas lá no começo do ano, então vamos trazer as informações mais atualizadas a respeito dela, né? E aqui você sabe, são os nossos inscritos que nos indicam as empresas aí para a gente poder fazer análise, e no caso dessa empresa foi o Rodrigo Guzmão, grande Rodrigo Guzmão, muito obrigado aí pela sua participação, por estar junto conosco no canal Silas Degraf, aqui mandando sugestões, mas vocês também podem mandar sugestões, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e aproveita, faça a sua inscrição, também manda a sua sugestão, dá um like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E a empresa sugerida lá pelo Rodrigo Guzmão é a Lupatec SA. Então vamos rever um pouquinho da história da Lupatec, até para poder entender o que está acontecendo com ela, entender os seus números, né, que são apresentados agora também aqui no canal. Na sequência a gente vai fazer toda a análise dos balanços da Lupatec. Mas a Lupatec, ela tem a sua história começando lá na década de 80, em 1980, através do Nestor Perini. E o Nestor Perini, junto com um amigo dele, o Gersino Schmidt, eles criaram lá uma empresa, a Microinox. A Microinox era uma fundição de precisão, né? E a partir daí, então, a empresa foi se especializando, e aí já em 1984, criaram mais uma empresa, a Valmicro, e a Valmicro também já era uma empresa voltada para válvulas, né? E aí até acabou dominando o mercado também. E tanto da Microinox quanto da Valmicro, daí virou a holding Lupatec, né? E aí na sequência foram ampliando a linha de produção. Em 1987 recebem um aporte de capital e aí saem criando e também comprando outras empresas, como é o caso da Metalúrgica IP, também da Itasa e outras empresas que foram sendo criadas, né? No começo, todas essas empresas eram mais voltadas para produzir peças para o setor de alimentos, para o setor de armamento, setor químico, setor automotivo, mas aí como a especialização da empresa eram válvulas, começou a haver uma demanda por essas válvulas e peças para a indústria de petróleo. E aí começaram a fornecer para a Petrobras. E na sequência a Petrobras acabou sendo o maior cliente da Lupatec. E aí, consequentemente, a Lupatec praticamente concentrou toda a sua linha de produção na Petrobras. Aí, enquanto a Petrobras estava indo bem, a Petrobras estava num crescimento, aí a Lupatec foi nadando de braçada. Mas daí chega já nos anos 2000, principalmente ali em 2012, 2013, aí com o escândalo que ocorreu com a Petrobras do Petrolão, e aí com todos os cancelamentos de pedido da Petrobras, os desinvestimentos da Petrobras, aí a Lupatec, que tinha a sua produção praticamente concentrada na Petrobras, acabou sentindo o baque. Tanto acabou sentindo o baque que no ano de 2015 acabou pedindo a recuperação judicial. E o processo de recuperação judicial está em andamento. Até hoje a empresa ainda não conseguiu sair desse processo de recuperação judicial. Claro que vai tentando aí melhorar aos poucos, até a volta de investimentos que a Petrobras vem fazendo, inclusive tem diversos contratos aí que já estão sendo assinados, porém são contratos para longo prazo, para médio e para longo prazo, portanto, ainda não se refletiram na situação da empresa, tanto que a empresa continua no processo de recuperação judicial. Mas para que a gente possa entender como é que está a situação da Lupatec hoje, trouxe para vocês aqui tanto os balanços de 2018, 2019 e 2020, e agora do terceiro trimestre do ano de 2021, para a gente ver esse ano, como que está a situação da Lupatec nesse ano aqui. Então, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Lupatec SA, empresa que, como a gente já falou, está em processo de recuperação judicial ainda. E para tanto eu trouxe para vocês aqui os 3 últimos exercícios, 2018, 2019 e 2020, até para a gente saber como que a empresa vem se saindo durante esse processo da recuperação judicial e também com as informações mais recentes agora do terceiro trimestre de 2021. E na sequência a gente ainda vai abrir trimestre por trimestre para ver como é que está sendo esse ano de 2021 para a Lupatec. Começando aqui pelo ano de 2018, a Lupatec ela tinha dentro do seu ativo 581 milhões de reais entre bens e direitos, né? E naturalmente que uma grande parte aqui é como investimento fixo, imobilizado e intangível.
e o capital de giro somava 227 milhões de reais, o que representava 39,2% de tudo que a empresa possuía. Porém, quando nós abrimos as demonstrações contábeis, abrimos aqui o grupo do ativo circulante, aí já é perceptível aqui que esse capital de giro, apesar de alto, apesar de ser aparentemente alto, ele acaba sendo muito pequeno. Por quê? Por causa da onde que ele está localizado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Dos 227 milhões, apenas 1.245 era dinheiro que a empresa mantinha em caixa, banco aplicação. 31 milhões em contas a receber e 38 milhões em estoques, então é o que compunha o capital de giro. E esses 156 milhões, que é uma grande parte aqui do capital de giro, ele é separado aqui em impostos a recuperar e também em bens destinados à venda, né, bens das operações descontinuadas. Então, quer dizer, não há uma certeza de que será vendido. Então, na verdade, o capital de giro ele acaba sendo resumido ao dinheiro, ao contas a receber e aos estoques. No ano de 2019, a empresa ela fica um pouquinho menor, 504 milhões de reais. E o capital de giro também fica um pouco menor, 184 milhões e 200. Aumenta um pouco a posição de caixa, 5 milhões e 834, porém uma queda significativa aqui no contas a receber, fechando em 10 milhões e 795 mil. E 30 milhões era o estoque da Lupatec no ano de 2019. Indo para o ano de 2020, encolhe mais um pouquinho, 492 milhões de reais. E aí, desses 492 milhões, 196 estão no capital de giro. Com 21 milhões em caixa, agora melhora já a posição de caixa para 21 milhões, melhora aqui um pouco mais ao contas a receber e os estoques aqui praticamente estáveis aqui na faixa de 31 milhões. Já no terceiro trimestre agora de 2021, a empresa ela tem um ativo total de 512 milhões e o capital de giro melhora para 254 milhões, sendo 16 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 20 milhões em contas a receber e 39 milhões em estoque. Então, quando eu falo para vocês que o capital de giro, apesar dele ter aqui um volume significativo, na verdade, de giro mesmo, nós temos um valor bem menor, até porque esses outros créditos, olha aqui como eles vão se mantendo ao longo do tempo, 156, 137, 124, 177. Então, são recursos que não estão, na verdade, fazendo o giro dentro da atividade da empresa, tá? Indo agora para o endividamento da Lupatec, em 2018 ela fechou com uma dívida de 448 milhões de reais, o que representava 77,1% de tudo que a empresa possuía, né? Naturalmente com uma parte maior da dívida no longo prazo. E aí sobrava um PL aqui de 133 milhões, mas repare aqui que aqui onde é a reserva de lucros está tudo entre parênteses, quer dizer, na verdade isso aqui são prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Então ela vinha carregando um prejuízo de 2 bilhões e 63 milhões. Então vejo que antes de 2018, a empresa já vinha acumulando 2 bilhões e 63 milhões de prejuízo. No ano de 2019, o endividamento recua aqui para 405 milhões, porém o peso da dívida fica um pouquinho maior, 80,3%. E a empresa continua carregando prejuízo de 2 bilhões. Em 2020, o endividamento recua um pouco mais, 352 milhões, 71,54% de tudo que ela tem, ela deve. E o PL continua positivo de 140 milhões e está aqui 2 bilhões e 55 de prejuízos acumulados. E finalmente agora no terceiro trimestre de 2021, 379 milhões de dívida, que dá 74,03%, com prejuízos acumulados de 2 bilhões e 96. Então, ao olhar aqui apenas o capital de giro fazendo a ressalva desses outros créditos que acabam não fazendo o giro da empresa, e olhando aqui também o endividamento então pode observar que ele vai de 77 para 80, recua para 71, aumenta um pouquinho para 74. Então o endividamento, só olhando o endividamento em si, ele não é assustador, pelo contrário, até um endividamento que é mais ou menos compatível, né, com as indústrias, ainda mais indústria desse porte e desse ramo de atividade. Agora olhando os resultados da empresa. Em 2018, ela faturou 34 milhões. Em 2019, 32 milhões. Em 2020, o faturamento começa a subir, vai para 54 milhões. E agora, no terceiro trimestre, vamos ter tirado aqui, e agora no terceiro trimestre de 2021, ela fecha com 62 milhões de faturamento. Projetando aqui um faturamento de mais de 80 milhões nesse ano de 2021. Então a empresa já mostrando aqui
que está com uma projeção de faturamento satisfatório, né, para esse ano de 2021, um faturamento bem superior aos exercícios anteriores. Então, olhando o faturamento, a empresa parece que está no caminho certo. Já os resultados que a empresa vinha obtendo, 106 milhões de prejuízo em 2018, olha só que ela faturou 34 e perdeu 106. No ano de 2019, faturou 32 e perdeu 30. No ano de 2020, faturou 54, aí já deu lucro, 20 milhões 578. Então, em 2020, depois de muito tempo, a empresa volta a dar lucro. Porém, até o terceiro trimestre desse ano, ela vem fechando aqui com prejuízo de 40 milhões de reais. Tá? Agora, vamos ver aqui, trimestre por trimestre, como que vem sendo o desempenho da empresa. No primeiro trimestre, até março, faturou 19 milhões. Entre os períodos de abril a junho, faturou 19 milhões. Então, ela vinha mantendo um faturamento trimestral aqui na faixa de 19 milhões. No terceiro trimestre, agora entre julho e setembro, faturou 23 milhões. Então, já projetando aqui um aumento de faturamento. Totalizando, então, os 62 milhões que a gente viu há pouco ali na demonstração que eu apresentei logo acima. Olhando aqui agora os resultados trimestrais também. No primeiro trimestre, ela fechou com prejuízo de 42 milhões. No segundo trimestre, aí ela já fecha com lucro de 1.989.000. No terceiro trimestre, ela já fecha com lucro de 121. Então, quer dizer, até o primeiro trimestre, ela vinha carregando prejuízo, vinha fazendo prejuízo. Depois de 2020 ter apresentado lucro, no primeiro trimestre fechou com prejuízo. Já a partir do segundo trimestre, aí a empresa já começa a dar lucro. Claro que fecha os 3 trimestres aqui com prejuízo devido ao primeiro trimestre que acabou sendo muito ruim para a Lupatec. Então tá aqui o esforço que a Lupatec vem fazendo para sair do processo de recuperação judicial. E para sair do processo de recuperação judicial, fundamentalmente, o que a empresa precisa fazer? Naturalmente que melhorar o seu faturamento e aí, consequentemente, começar a produzir resultados positivos. Com esses resultados positivos, aí ela passa a ter mais recursos no capital de giro, reduz o seu endividamento e aí já começa a vislumbrar um caminho de saída da recuperação judicial. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Lupatec, né? A Lupatec, que é uma empresa, olha só como é que é a situação, né? Você cria uma empresa, a empresa começa a se desenvolver, pega um baita de um cliente, como é o caso da Petrobras, a empresa vai muito bem, só que o problema é o que é? Está concentrada num cliente só, né? E aí, quando esse cliente dá uma tropeçada, aí a empresa acaba se complicando inteira, como foi o caso da Lupatec, uma empresa com uma baita de uma potencialidade, uma empresa com muita tecnologia envolvida, né? E agora, naturalmente, vai ter que sair de toda essa situação em que ela se encontra, né? E aí, naturalmente, também fica os ensinamentos, né? Que tudo isso aqui acaba passando para todo mundo que trabalha com gestão de empresas também, que é justamente não pode se colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E esse ensinamento aí acaba também se refletindo aqui no mercado para quem é investidor. Então, para quem é investidor, vale a mesma regra, né? Então, não pode canalizar todos os seus ovos na mesma cesta. Então, por isso que o ideal o que é? É também diversificar os seus investimentos, porque quando um investimento vai para baixo, o outro daqui a pouco está em cima e você, na média ali, consegue manter o seu patrimônio, né? Então, naturalmente que quando a gente fala aqui nessas oscilações, existem, claro, as oscilações provocadas pelo mercado, pela economia, como é a que nós estamos vendo hoje, e também temos as oscilações na própria empresa, quando é causada pela própria empresa. Quando as oscilações ocorrem em função do mercado, se a empresa está bem, ela se recupera, né? A valorização das suas ações acaba se recuperando no médio e no longo prazo, né? Agora, o problema é quando o problema está na empresa, quando a situação é difícil é na empresa, aí a coisa fica muito mais difícil. Portanto, na hora de escolher o seu investimento, cabe estudar um pouquinho da história da empresa, saber o que é a empresa, o que ela faz, qual é o seu mercado, mas também entender um pouquinho da sua situação econômica e financeira. Se você sente que a empresa está num bom caminho, está bem financeiramente, está com o nível de endividamento equilibrado e ela é lucrativa, então, consequentemente, as ações até podem despencar, mas elas se recuperam. Agora, o problema é quando a empresa está sem dinheiro, quando a empresa está muito endividada e quando a empresa vem apresentando sucessivos prejuízos. Aí depende muito da empresa agir, da empresa
causar um fato novo para poder valorizar novamente as suas ações. Então, tudo isso aí a gente consegue enxergar através das demonstrações contábeis. E tudo isso é importante para quê? Para que você, na hora de fazer seu investimento, faça sempre de forma consciente, sabendo onde você está colocando seu dinheiro, sabendo os riscos que você está correndo, né? E aí, naturalmente, que com conhecimento, com informações, você minimiza os riscos e potencializa as probabilidades de ganho, que é o que nos interessa. Dito isso, bons investimentos para vocês.